Olá, pessoal, tudo bem? E aí, como estamos? Tudo tranquilo? Bom, vamos agora para o nosso segundo bloco, continuando o estudo do juízo de admissibilidade dos recursos. No bloco passado, nós analisamos alguns pressupostos de admissibilidade e terminamos falando um pouquinho sobre o preparo. E eu disse que neste bloco nós iríamos fazer uma análise um pouco mais detalhada sobre o preparo e as suas regras no CPC, ok? Que costuma ser aquilo que as bancas mais perguntam dentro do tema do juízo de admissibilidade, ok? Então, vamos dar uma olhadinha nas regras sobre preparo trazidas pelo CPC. Então, vamos lá, juízo de admissibilidade, bloco número 2, e retomando o nosso estudo a partir do preparo. Então, olha só. Primeiro, nós temos aqui uma regra contida no artigo 1007, parágrafo 1º, que trata sobre alguns sujeitos que são isentos do preparo. São eles o MP, a Fazenda Pública e os beneficiários da Justiça Gratuita, ok? Essa galera aqui, MP, Fazenda Pública e quem tiver o benefício da Justiça Gratuita, eles não pagam preparo, tá? Então, o 1007 caput fala que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido, o preparo, inclusive porte de remessa e retorno, sob pena de deserção. Então, deserção, já falamos, é a falta de recolhimento do preparo, que fará com que o recurso não passe no juízo de admissibilidade, nesse filtro, né? E, consequentemente, não haverá a análise do mérito recursal, ok? O parágrafo 1º fala que são dispensados do preparo e do porte de remessa e retorno recursos interpostos pelo MP, União, DF, estados e municípios, né, e respectivas autarquias. Neste ponto, o parágrafo está se referindo à Fazenda Pública, tá? Então, União, DF, estados, municípios e suas autarquias compõem o que nós chamamos de Fazenda Pública, e também os que gozam de isenção legal, ou seja, algumas pessoas a lei isenta do recolhimento de preparo, como é o caso dos beneficiários da Justiça Gratuita. Então, aqui, basicamente, o que eu fiz foi resumir o disposto no parágrafo 1º do artigo 1007. Beleza? Então, essa galera não recolhe preparo. Agora, regra geral, o preparo deve ser recolhido e, quando eu for interpor o recurso, eu devo demonstrar que eu paguei o preparo. Ok? Paguei o preparo, né? Porque essa comprovação é importante para fins do juízo de admissibilidade, incluindo porte de remessa e de retorno para processos físicos, tá? Não existe porte de remessa e retorno para processos eletrônicos, como a gente comentou também no bloco passado. Beleza? Então, o 1007 é o artigo do Código que trata sobre preparo. O parágrafo 1º traz as isenções, ok? O parágrafo 2º fala sobre a insuficiência no recolhimento do preparo, ou seja, aquela hipótese em que o recorrente recolheu preparo a menos, recolheu um valor inferior do que o correto. E aí o parágrafo 2º fala que a insuficiência no valor do preparo implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa do advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Então, veja que o Código dá uma colher de chá para aqueles que recolheram o preparo a menos, tá? Essa irregularidade precisa ser sanada dentro do prazo de 5 dias. Então, a parte vai ser intimada na pessoa do advogado, porque, afinal de contas, quem faz isso é o advogado, né? E o advogado vai providenciar o complemento do valor dentro do prazo de 5 dias. Se não fizer isso, o recurso será considerado deserto, ou seja, não passará no juízo de admissibilidade. Então, entrei com recurso, entrei com recurso de apelação,
recolhi preparo, demonstrei o recolhimento, mas, sei lá, ficou faltando, R$ 20 o recolhimento do preparo. Então, insuficiência. O que o órgão julgador vai fazer? Intima o recorrente, a pessoa do advogado, falando, ó, faltou R$ 20 aí do preparo. Então, você tem 5 dias para realizar o complemento do valor e, claro, demonstrar que houve esse complemento. Se houver o complemento dentro do prazo, segue o jogo, preparo não será mais um problema, aí, analisados os demais pressupostos de admissibilidade e estando tudo certo, passa-se a análise do mérito do recurso, ok? Então, não é para ficar desesperado, recolhi preparo a menos, né? Não, meu Deus, o recurso vai ser deserto. Não, tem aí essa colher de chá, não pode perder o prazo de 5 dias, né? Agora, já o parágrafo 3º e também o parágrafo 4º, eles tratam sobre a ausência de recolhimento do preparo. Beleza? Ou seja, falta de preparo. Na verdade, o parágrafo 3º, ele dispensa o porte de remessa e retorno no processo digital. Então, regra que a gente já tinha comentado, só estou mostrando aonde está previsto. O parágrafo 4º é o que mais nos interessa. Se a parte que recorrer não comprovar o recolhimento do preparo, qual é o momento para fazer essa comprovação? Na interposição do recurso. Você interpõe o recurso, né? E antes de mais nada, fala, recolhi preparo, tá aqui os comprovantes. Beleza? Se não comprovar, o recorrente é intimado na pessoa do advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Aqui o CPC pegou pesado, né? Então veja só que dor de cabeça que você pode ter se você esquece de demonstrar o recolhimento do preparo na hora de interpor o recurso. Você vai ser intimado, né? O recurso ainda não vai ser considerado deserto, então o recurso ainda pode ser salvo, mas vai ter que recolher o valor em dobro. Ok? Se não fizer, deserção. As mesmas regras de preparo basicamente valem para o porte de remessa e de retorno quando ele houver, né? Isto é, para processos físicos, tá? Eu não vou ficar repetindo toda hora, mas, enfim, tá aí na lei e você já sabe que porte de remessa e retorno é só para processo físico, beleza? Mas ele também, a falta do porte de remessa, também pode gerar a deserção. Beleza? Então, cuidado, pessoal, recolhimento em dobro. Aqui, nós não estamos falando de valor insuficiente, tá? Se o cara recolheu o preparo, só que recolheu a menos, ele é intimado e tem 5 dias para complementar. Se ele não recolheu o preparo, se ele não comprovou o recolhimento quando interpôs o recurso, aí ele é intimado para recolher o dobro, senão recurso deserto. Bom, sobre preparo, basicamente, essas eram as regrinhas que eu queria comentar. A possibilidade de complemento do preparo insuficiente e a falta de recolhimento do preparo ou de sua comprovação, que gera a necessidade de recolhimento em dobro do valor, conforme o parágrafo 4º que nós acabamos de ver. Então, guarda aí essas regrinhas, basicamente parágrafo 1º, 2º e 4º são os mais importantes, né? O 3º é bobinho, mas de qualquer forma está aí. Parágrafos 1º, 2º e 4º do 1007 são os dispositivos mais importantes sobre preparo, ok? Não vá aí para sua prova sem conhecer esses dispositivos, porque você pode se dar mal, beleza? Avançando, nós ainda temos um último pressuposto de admissibilidade, que é a chamada regularidade formal. Veja, aqui dentro da regularidade formal, nós temos, na verdade, uma série de exigências que dizem respeito ao processamento do recurso, ao procedimento do recurso, tá? Então, regularidade formal não é uma única coisa, são algumas coisinhas que precisam ser observadas. Por exemplo, o recurso tem que ser apresentado por escrito.
Essa é a regra, tá? Então, o recurso tem que ser apresentado por escrito. Beleza. Outro detalhe importante, e aqui muito cuidado, porque a galera que estuda processo penal, estuda recursos no processo penal, não pode confundir, que é o seguinte. Existe uma diferença de interposição de recursos no processo civil e no processo penal. Explico. No processo civil, eu vou até grifar. No processo civil, a parte interpõe o recurso e no ato de interposição já apresenta as razões. Ou seja, no civil é uma coisa só. Interpõe o recurso junto com as razões. No processo penal, você tem uma divisão. Você pode primeiro interpor o recurso. Então, primeiro você faz a peça de interposição no penal, falando assim, ó, tô recorrendo, viu? Tô interpondo o recurso. Beleza? Então, sei lá, vai. Apelação contra a sentença penal. Você interpõe, ó, tô entrando com a apelação. E depois, passado um prazo, você apresenta as razões do recurso. As razões recursais. O que são as razões recursais? São os fundamentos do recurso. São as razões, os motivos pelos quais o seu recurso merece ser acolhido. Ok? No processo penal, primeiro interpõe, depois apresenta razões. No Tranquilo? Então, no processo civil, é uma coisa só. Se você só interpuser e não apresentar razões, já era. Não vai passar no juízo de admissibilidade, porque vai faltar a regularidade formal do recurso. Então, no processo civil, é tudo junto. Beleza? Então, se você está prestando uma prova que cai recursos no processo civil e recursos no processo penal, cuidado com essa distinção. Ok? Bom, com isso a gente analisou todos os pressupostos de admissibilidade. Tá? Preparo a gente começou no bloco passado, terminou agora. Irregularidade formal era o último pressuposto que já analisamos. Bom, os pressupostos de admissibilidade são analisados pelo órgão julgador antes do mérito do recurso. Então, foi o que eu expliquei no começo da aula passada. Você divide a análise do recurso em duas etapas, em dois momentos. Primeiro, juízo de admissibilidade, para ver se os pressupostos estão presentes. Estando tudo certo, você vai para a segunda etapa, análise do mérito. Aí sim, você vai analisar as razões, né, as teses recursais, por que a decisão deve ser mantida ou reformada, enfim. Ok? Cuidado com uma terminologia própria dos recursos que às vezes a galera confunde. Se o recurso passa no juízo de admissibilidade porque os pressupostos estão presentes, nós dizemos que o recurso é conhecido. Ok? Se os pressupostos estiverem ausentes, o recurso não é conhecido. Então, às vezes, a gente vê lá, recurso conhecido, recurso não conhecido. O conhecimento do recurso diz respeito ao juízo de admissibilidade. Se o recurso for conhecido, é porque passou no juízo de admissibilidade. Se não foi conhecido, é porque não passou no juízo de admissibilidade. E aí, consequentemente, o mérito do recurso não vai ser analisado. Ok? Agora, se o mérito do recurso é analisado, o recurso poderá ser provido ou não. Então, o provimento do recurso não diz respeito ao juízo de admissibilidade, mas sim ao mérito.
Então, o recurso provido ganhou o recurso. Recurso improvido ou não provido não ganhou o recurso. Alguns ainda utilizam a terminologia recurso desprovido, né, para se referir ao recurso que não foi provido. Eu, particularmente, não acho muito legal essa terminologia, né? Porque desprovido passa a ideia que primeiro ele foi provido e depois foi desprovido, né? Então, sei lá, fica meio estranho. Mas não provido, improvido, desprovido, né? Nego provimento ou dou provimento, tá falando do quê? Do mérito. Então, para você não esquecer, recurso conhecido ou não conhecido? Pressupostos de admissibilidade. O órgão julgador está fazendo o juízo de admissibilidade. Provido ou não provido? Análise do mérito. Ok? Pode parecer uma coisa boba, mas às vezes, até na questão de prova, a banca utilizando essa terminologia, você precisa saber do que está falando, né? Então, determinado recurso foi provido. Opa, então se o recurso foi provido, é porque, provavelmente, a decisão judicial foi alterada, a decisão atacada, né? O recurso foi conhecido. Opa, se foi conhecido é porque passou no juízo de admissibilidade. Então, cuidado aí com essas terminologias. Sistema de interposição. Como é que funciona para interpor recurso no processo civil? Nós temos esse sistema. O órgão chamado de aquo e o órgão chamado de adquem. O órgão aquo é o órgão que proferiu a decisão recorrida. O órgão aquo é o órgão que proferiu a decisão atacada pelo recurso. E o órgão adquem vai ser o órgão julgador. Julgador do recurso. Ok? O órgão aquo, como regra, faz apenas o processamento do recurso. Isto é, o órgão aquo apenas envia o recurso para o órgão adquem, sem analisar o juízo de admissibilidade. Então, eu vou te dar o exemplo, regra geral, com o recurso de apelação. Então, vamos pensar no recurso de apelação. Recurso contra a sentença. Tá? O juiz de primeiro grau de uma vara cível deu sentença. E a parte quer apelar. O juiz de primeiro grau será o nosso órgão aquo. Quando eu entrar com a apelação, o juiz de primeiro grau, o órgão aquo, vai pegar a apelação e vai mandar para o tribunal, sem analisar pressupostos de admissibilidade. Mas o juiz de primeiro grau verificou que a apelação é intempestiva, está fora do prazo. Não importa, manda para o tribunal. O juiz de primeiro grau verificou falta de preparo. Não importa, manda para o tribunal. O juiz de primeiro grau não pode prender o recurso. Ele tem que subir o recurso. E chegando no órgão adquem, no meu exemplo vai ser um tribunal, pode ser um tribunal de justiça, um tribunal regional federal, seja o que for. Chegando lá, o tribunal vai fazer o juízo de admissibilidade. Então, o juízo de admissibilidade, como regra, é feito no órgão adquem. E aí sim, o tribunal vai ver se está fora do prazo, se teve preparo e etc. Ok? Isso é importante porque no CPC passado, de 73, a apelação passava por duplo juízo de admissibilidade. Um primeiro juízo de admissibilidade no órgão aquo e um segundo no órgão adquem. Eram 2 juízos de admissibilidade. O CPC 2015 acabou com isso. Tirou o juízo de admissibilidade do órgão aquo e deixou só com o órgão adquem. Então, ainda que o juiz de primeiro grau verifique, meu Deus, essa apelação está gritantemente fora do prazo, tem que mandar para o tribunal. É problema agora do tribunal, é problema do órgão adquem. O órgão aquo apenas fará o processamento do recurso. Então, a regra geral é que os recursos sejam interpostos perante o órgão aquo. A interposição, do recurso, como regra, se dá no órgão aquo.
e o julgamento no órgão adquém. Essa é a regra. Só que tem um recurso que foge a esta regra e é a exceção, que é o recurso de agravo de instrumento. O agravo de instrumento é exceção. Por quê? Porque ele deve ser interposto diretamente no órgão adquém. Então, neste meu esquema, o agravo de instrumento tem que ser interposto direto no órgão adquém. Só que, repito, o agravo de instrumento é uma exceção. A regra é interposição no órgão aquó e julgamento pelo órgão adquém, salvo o agravo de instrumento que é interposto direto no órgão adquém. Então, no meu exemplo, seria o agravo de instrumento interposto direto no tribunal. Ok? Então, este é o sistema de interposição dos nossos recursos no processo civil. Beleza? Lembrando que a regra é que o recurso seja analisado por um órgão diferente do que proferiu a decisão atacada e um órgão com hierarquia superior. Então, no caso, o tribunal é hierarquicamente superior ao juiz de primeiro grau. Beleza? E assim por diante. Fechou? Esse é o sistema de interposição. Desistência do recurso. Não sei exatamente porquê, mas as bancas amam perguntar sobre desistência do recurso. Diz o artigo 998, CPC, que o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Gente, eu comentei que os recursos seguem o princípio da voluntariedade. Isto é, recorrer é um ato voluntário da parte, ou do legitimado, enfim. A parte recorre se quiser. Como um desdobramento da voluntariedade, a parte que recorreu, o legitimado que recorreu, pode desistir do recurso a qualquer tempo e não precisa da concordância da parte contrária, não precisa da concordância do recorrido e nem dos litisconsortes, caso haja litisconsórcio. Então, por conta da voluntariedade, como só recorre quem quer, o recorrente pode, a qualquer tempo, desistir do recurso. E ele não precisa da autorização de ninguém, nem da parte contrária, nem de eventuais litisconsortes. Ok? Então, a desistência não depende da anuência, isto é, da concordância do recorrido, da parte contrária, e nem da anuência dos litisconsortes, caso haja litisconsórcio. Ok? E veja que o artigo 998 fala que a desistência pode acontecer a qualquer tempo. Né? Só que, na verdade, a gente tem que interpretar esse dispositivo com um pouquinho de cuidado, porque não é bem a qualquer tempo. Na verdade, o limite para a desistência é o início do julgamento, diz a doutrina. Não é qualquer tempo exatamente. Né? Aí o artigo falou mais do que devia. A desistência pode acontecer até o início do julgamento. Então, para a doutrina processualista, começou o julgamento do recurso, não pode mais haver desistência. Em que pese existam decisões do Supremo permitindo a desistência do recurso durante o julgamento, isto é, no curso do julgamento. Tá? Então, assim, doutrina fala desistência é até o início do julgamento. Só que você vai achar, se você garimpar a jurisprudência do Supremo, você pode achar decisões admitindo a desistência no curso do julgamento. Tá? Como é uma questão um pouquinho mais polêmica, numa prova de primeira fase objetiva, acredita-se que a banca fique na literalidade da lei, isto é, na literalidade do 998, qualquer tempo. Agora, se você tiver abertura para expandir a questão um pouco mais, você pode trazer o posicionamento da doutrina e essa jurisprudência do Supremo. Tá? Cuidado aqui com essa observação amiga. Desistência do recurso não precisa de homologação judicial.
Por que eu fiz essa observação? Porque o artigo 200, parágrafo único do CPC fala que a desistência da ação depende de homologação judicial para produzir efeitos. E aí o que acontece? Algumas pessoas poderiam raciocinar. Bom, se a desistência da ação depende de homologação para produzir efeitos, a desistência do recurso também dependeria. Desistência do recurso não precisa de homologação para produzir efeito. Tá? Toma cuidado também para você não confundir a desistência com a renúncia ao direito de recorrer, que está lá no artigo 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte. A regra é parecida, né? O CPC dá um tratamento muito próximo para desistência e para renúncia. A grande distinção entre desistência de recurso e renúncia é o momento. Ou seja, para desistir, você só desiste do que você já interpôs. Então, a desistência pressupõe que o legitimado já tenha interposto o recurso. O recurso já existe, o recurso já está em trâmite. Aí o legitimado vai lá e desiste. Mas se o recurso ainda não for interposto, o caso é de renúncia, não desistência. Porque a renúncia é você abrir mão ao direito de recorrer. Então, ainda você não recorreu. Você tem o direito de recorrer, ainda não recorreu, e você abre mão, você renuncia a esse direito de recorrer. Então, para haver renúncia de recurso, o recurso não pode ter sido interposto. Ok? Beleza? Então, o prazo para você renunciar ao direito de recorrer começa a partir do momento que você toma conhecimento do ato recorrível, isto é, da decisão judicial que você quer atacar, porque aí você toma conhecimento do conteúdo da decisão e você já sabe que aquela decisão não foi legal, então nasce para você o direito de recorrer, e termina com o final do prazo para recorrer. Beleza? Então, durante esse prazo, tenho 15 dias para apelar. Durante esses 15 dias, você pode renunciar. Você pode renunciar. Agora, se você já recorreu, se você já apelou, por exemplo, aí você pode desistir do recurso interposto. Então, tanto renúncia como desistência são atos unilaterais. Por que são atos unilaterais? Porque independem da concordância da parte contrária e também dos litis consortes. Ok? Então, só o legitimado que vai decidir se vai renunciar ou desistir do recurso. Então, ambas são atos unilaterais. Não precisa da manifestação de vontade de mais ninguém. Ok? Renúncia também não precisa ser homologada judicialmente. Tá? Não precisa. E a renúncia pode constar do termo se o ato recorrível foi proferido em audiência ou ser veiculada através de petição escrita. Né? Então, aí depende do caso. Então, eu posso fazer uma petição escrita durante o prazo recursal, né? 15 dias, por exemplo, faço uma petição dizendo, renuncio ao direito de recorrer. Beleza. Ou a renúncia pode constar do termo, né? Por exemplo, proferiu sentença em audiência. O juiz proferiu sentença na audiência de instrução e julgamento. Então, a parte já tomou ciência do conteúdo da decisão. E aí, ali ela pode decidir se ela quer renunciar ou não. Se ela quiser renunciar, a renúncia pode constar ali do termo. Ok? Agora, o juiz não deu sentença em audiência, deu sentença depois. Quando o legitimado toma ciência do conteúdo da decisão, abre o prazo para recorrer, né? Ele pode entrar com uma petição escrita. Beleza? Ou simplesmente deixa passar em branco o prazo recursal. Beleza? Então, com isso, a gente termina o nosso segundo bloco, terminando o estudo do juízo de admissibilidade dos recursos. Beleza? Então, juízo de admissibilidade recursal, matéria dada. Fechou? Pessoal, obrigado pela atenção, obrigado pela paciência. Qualquer problema, estou à disposição para dúvidas, críticas, sugestões. Só me procurar pelos canais do Que Concursos ou
pelas redes sociais. Fechou? Gente, obrigado, forte abraço. Até a nossa próxima aula.